Um minuto, 60 segundos. É o tempo que você leva para escovar os dentes, para esperar o café passar, para responder uma mensagem no WhatsApp. E de acordo com 2 estudos gigantescos publicados entre 2022 e 2025, com dados de mais de 70 mil pessoas monitoradas 24 horas por dia com sensores de pulso, esse 1 minuto, feito de uma forma específica, pode proteger mais o seu coração do que 40 minutos de caminhada leve. Eu vou repetir porque isso é importante demais. 1 minuto de esforço real protege mais seu coração do que 9 minutos de caminhada no modo piloto automático. E menos de 5 minutos por dia, divididos em pequenas explosões ao longo do dia, reduziu o risco de morte cardiovascular em quase 50%. Você ouviu certo. 5 minutos, não 50. 5. Mas antes que você ache que descobriu o atalho mágico, antes que você pense que pode continuar no sofá e fazer 1 minutinho de vez em quando, eu preciso te explicar algo crucial. Não é qualquer minuto. Existe um tipo específico de esforço que ativa essa proteção. E a maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Passa 40 minutos na esteira no modo piloto automático, mexendo no celular, assistindo série, pensando na lista de compras. E depois se pergunta por que o corpo não muda, por que a barriga não diminui, por que o coração não melhora. É como tentar acender fogueira com madeira molhada. Pode ficar ali 1 hora, não vai pegar fogo. Eu sou médico cardiologista há mais de 20 anos, e nesse vídeo eu vou te mostrar 5 descobertas científicas sobre intensidade versus duração que vão mudar completamente a forma como você pensa sobre exercício. Especialmente se você é daquele tipo de pessoa que sempre diz não ter tempo, porque depois de hoje, essa desculpa morre. E se você é do tipo que odeia a academia, que não tem tempo real, que quer uma solução que funciona sem sair de casa, então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como seu bisavô, se ele nunca pisar numa academia, era mais ativo que você treinando 3 vezes por semana. E como você pode resgatar isso de forma simples, prática e comprovada pela ciência mais recente. E se você já está percebendo que isso é diferente de tudo que você já ouviu sobre exercício, se inscreve no canal agora, porque as próximas descobertas podem literalmente adicionar anos de vida saudável para você. Vamos começar entendendo o tamanho do problema, porque ele é maior do que você imagina. Durante décadas, a mensagem sobre exercício foi essa: 30 a 40 minutos de atividade aeróbica, pelo menos 3 vezes por semana. Parece razoável, né? Parece fazer sentido. Mas essa regra criou um efeito colateral devastador que ninguém previu. A síndrome do tudo ou nada. Funciona assim: você acorda, olha para a agenda lotada, reunião às 8, compromisso às 10, almoço corrido, tarde cheia, e você pensa, se não tem esse tempão todo para fazer direito, nem adianta começar, e você não faz nada. 0. E esse 0 se repete na terça, na quarta, na semana seguinte, no mês seguinte. Uma regra que deveria te ajudar acabou te paralisando. Parece irracional quando você olha de fora, né? Se não dá para fazer o ideal, não faço nada. Mas é exatamente assim que a mente humana funciona. A gente tem dificuldade com meios termos, ou tudo ou nada. E essa mentalidade está te matando lentamente, literalmente. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a inatividade física é o 4º maior fator de risco de morte no mundo. Mata mais de 3 milhões de pessoas por ano globalmente, mais do que muitas doenças que a gente tem tanto medo. Mas a ciência mais recente virou essa regra de cabeça para baixo. E o que os pesquisadores descobriram é revolucionário. Intensidade compacta não é só melhor que nada. Em muitos casos, é melhor que volume sem foco. Qualidade batendo quantidade. Menos tempo, mais resultado. Vamos aos fatos. E eu organizei isso em 5 descobertas, em ordem crescente de importância. Começamos pela descoberta número 5, o estudo que mudou tudo. Em dezembro de 2022, a Nature Medicine, uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, publicou um estudo que causou um terremoto na cardiologia e na medicina esportiva. Os pesquisadores do Reino Unido, liderados pelo professor Emmanuel Stamatakis, da Universidade de Sydney, criaram um termo novo, VILPA, em inglês,
Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity. Em português, atividade física vigorosa intermitente do estilo de vida. Parece complicado, mas é extremamente simples quando você entende. Pense no VILPA como pílulas de movimento espalhadas no seu dia a dia. Não é ir para a academia, não é vestir roupa de ginástica, não é separar uma hora do seu dia, é correr para pegar o ônibus, é subir 2 lances de escada com pressa, é carregar as compras do mercado com vontade, é brincar com o neto no chão, é andar rápido até o carro quando começa a chover. Movimentos curtos, intensos, que fazem parte da vida normal. E aqui vem o dado que me deixou de queixo caído quando eu li o estudo pela primeira vez. Os pesquisadores acompanharam mais de 25 mil pessoas que se declaravam sedentárias. Gente que não fazia nenhum exercício estruturado, nada de academia, nada de corrida, nada de aulas. E monitoraram essas pessoas com acelerômetros de pulso durante 7 anos. O que eles descobriram? Pessoas que faziam apenas 3 explosões de esforço por dia, de 1 a 2 minutos cada, tiveram redução de 49% no risco de morte cardiovascular, quase metade, e redução de 40% no risco de morte por câncer. Eu vou repetir porque isso precisa entrar na sua cabeça. Pessoas que não pisavam numa academia, só por adicionar minutos de esforço real no dia a dia, cortaram o risco de morrer quase pela metade. E em 2025, outro estudo ainda maior, publicado no British Journal of Sports Medicine, confirmou e expandiu esses achados, com mais de 70 mil participantes monitorados continuamente. Os resultados foram consistentes. Pequenas doses de intensidade, espalhadas ao longo do dia, têm efeito protetor cardiovascular desproporcional ao tempo investido. E sabe o que é irônico nisso tudo? Seu bisavô, sem nunca ter ouvido falar em academia, sem personal trainer, sem aplicativo de exercício, era mais ativo que você, treinando 3 vezes por semana. Pensa comigo. Ele subia escadas 30 vezes por dia, porque não tinha elevador. Você sobe 3. Ele carregava peso real, sacos de compras, baldes de água, ferramentas. Você carrega o celular. Ele andava quilômetros por dia, porque não tinha carro para tudo. Você anda da porta do prédio até o estacionamento. O VILPA não é novidade. É o que nossos avós faziam sem perceber. É o que os centenários nas zonas azuis do mundo, Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, Nicoya na Costa Rica, ainda fazem hoje. A ciência moderna só está nos lembrando do óbvio. O movimento era parte natural da vida humana por milhões de anos. A gente que inventou de ficar sentado 8 horas por dia e achar que 1 hora de academia compensa. Não compensa. Os dados mostram claramente. Movimento frequente ao longo do dia é mais protetor que exercício concentrado seguido de horas de sedentarismo. Então, para de achar que só conta se você estiver de tênis de corrida dentro de uma academia. O seu dia a dia pode ser a sua academia. Cada escada é uma máquina de perna. Cada sacola de compras é um peso livre. Cada vez que você levanta do sofá é uma repetição. Mas isso levanta uma pergunta fundamental, que é a descoberta número 4. Tá, doutor, mas o que exatamente é esse esforço intenso? Precisa sair correndo feito louco? Precisa ficar ofegante? Precisa suar? Qual é o critério? Não. A resposta é mais sutil e envolve algo que está acontecendo dentro do seu corpo neste exato momento. Uma ferrugem silenciosa que se acumula toda vez que você passa horas sentado. Se você está assistindo esse vídeo deitado no sofá ou sentado há mais de 1 hora, seu pâncreas está gritando agora. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Suas células têm uma porta por onde o açúcar entra para virar energia. Essa porta é controlada pela insulina. Quando a insulina chega, ela funciona como uma chave que abre a porta e permite que a glicose entre na célula. Mas quando você fica muito tempo parado, sem se mover, essa porta começa a enferrujar. A fechadura emperra. A insulina chega com a chave, mas a porta não abre direito. O açúcar bate, bate, bate e não consegue entrar. Resultado? A glicose fica acumulada no sangue. O pâncreas percebe que o açúcar não está entrando nas células e produz mais insulina, mais e mais, tentando forçar a porta. Com o tempo,
Esse excesso de insulina causa inflamação, acúmulo de gordura, especialmente na barriga, e danifica os vasos sanguíneos. É assim que começa a resistência à insulina. É assim que começa o pré-diabetes. É assim que começa o diabetes tipo 2. E é assim que seu risco cardiovascular dispara. Agora, o que 1 minuto de exercício intenso faz? Age como óleo nessa fechadura enferrujada. Abre a porta. O açúcar entra. Sua energia melhora. Sua glicose cai. Sua insulina normaliza. E o mais impressionante, um estudo publicado no Diabetes Care em 2016 mostrou que interromper o tempo sentado com apenas 3 minutos de caminhada leve ou exercício simples a cada 30 minutos reduziu significativamente os níveis de glicose e insulina pós-refeição em pessoas com diabetes tipo 2. 3 minutos, a cada 30 minutos. Resultados mensuráveis em exames de sangue. Eu vejo isso no meu consultório toda semana. Pacientes pré-diabéticos que não conseguiam encaixar 1 hora de exercício na rotina, seja por dor no joelho, seja por falta de tempo real, seja por desmotivação. Quando eu oriento eles a fazerem 1 minuto de agachamento antes do almoço, só isso, 30 segundos de polichinelo antes do jantar, subir e descer a escada uma vez quando chegam em casa. O controle glicêmico melhora de forma absurda. Não estou falando de teoria, estou falando de gente real, com exames reais mostrando melhora real. A glicose em jejum cai, a hemoglobina glicada cai, a insulina de jejum normaliza, os triglicerídeos diminuem, a gordura visceral começa a reduzir. Tudo isso com minutos de movimento estrategicamente posicionados ao longo do dia, não com 1 hora de academia que você não consegue manter. Eu estou super curioso, você é do tipo que já tentou começar a se exercitar e desistiu? Ou só pensa em começar, mas nunca dá o primeiro passo? Ou você já é ativo? Me conta nos comentários sua situação, porque eu quero entender melhor a realidade de vocês. Isso me leva a uma história que vai mudar sua perspectiva. A história da Dona Marlene. Dona Marlene, 67 anos, professora aposentada de Uberlândia, Minas Gerais. Quando ela entrou no meu consultório há alguns anos, mal conseguia subir 12 degraus até o 2º andar onde ela morava. Parava no meio da escada, ofegante, segurando no corrimão, com vergonha dos vizinhos que passavam. A glicose dela em jejum estava em 118, pré-diabética. O joelho tinha artrose moderada e doía em qualquer esforço. A pressão oscilava. O peso estava 15 quilos acima do ideal e a autoestima lá embaixo. Ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. Doutor, eu virei refém do elevador. Eu tenho medo de subir escada e passar mal no meio. Eu tenho medo de sair de casa e não aguentar voltar. Eu parei de viver. Eu olhei para ela e disse algo que a surpreendeu. Dona Marlene, esquece academia, esquece esteira, esquece caminhar 40 minutos. Você não vai fazer nada disso. Ela arregalou os olhos. Mas doutor, e o exercício? Eu disse, você vai fazer uma coisa só. Cada vez que precisar subir para o seu apartamento, você vai pelas escadas, não pelo elevador. Sobe o primeiro lance devagar. Para, respira. Descansa 30 segundos. Sobe o 2º lance. Pronto, é só isso. Ela riu, achou que era piada. Isso é exercício, doutor? Eu respondi. Isso é o começo. Você confia em mim? Primeira semana ela subia os 2 lances em 5 minutos, parando várias vezes. Segunda semana, 4 minutos. Terceira semana, 3 minutos, parando só uma vez no meio. No final do primeiro mês, ela me mandou um áudio de WhatsApp chorando. Doutor, eu subi os 12 degraus sem parar pela primeira vez em 2 anos. Eu tô chorando aqui de felicidade. Eu consegui. No 2º mês, ela começou a descer 1 ponto antes do ônibus, só para andar mais um quarteirão. Não porque eu mandei, porque ela quis, porque o corpo dela estava pedindo movimento. No 3º mês, ela estava subindo e descendo a escada 2 vezes por dia de propósito e tinha perdido 3 quilos sem fazer dieta nenhuma. Na consulta de retorno, 6 meses depois, a glicose dela em jejum tinha caído de 118 para 94, normal. A hemoglobina glicada de 6,3 para 5,6, normal. O joelho doía menos porque os músculos da coxa agora sustentavam a articulação. A pressão tinha estabilizado e ela tinha perdido 7 quilos. Mas o que mais me marcou foi o que ela disse no final da consulta. Doutor, ontem eu subi a escada até o 5º andar para visitar minha amiga Dona Teresa. Subi conversando, nem percebi que tinha chegado.
E quando eu olhei para trás e vi quantos degraus eu tinha subido, eu ri sozinha. Lembrei de como eu era há 6 meses, outra pessoa. Ela não virou atleta, ela não corre maratona, ela não posta foto de academia no Instagram. Ela virou dona da própria vida de novo. 1 minuto por vez, um lance de escada por vez. Isso é o poder do Vilpa. Isso é o poder dos pequenos movimentos consistentes. Isso é o que a ciência mais recente está comprovando. E o que aconteceu com Dona Marlene tem explicação científica. É a descoberta número 3, o paradoxo que confunde até médico experiente. Quanto menos tempo você treina com intensidade, mais tempo o seu corpo trabalha depois. Parece contraditório, né? Parece que deveria ser o contrário. Mais tempo de exercício, mais benefício. Mas não é assim que funciona. Deixa eu te explicar com uma analogia que vai clarear sua mente. Visualiza 2 carros. O primeiro andou devagar pela cidade, 30 km por hora, durante 1 hora. O segundo acelerou forte numa estrada, 150 km por hora, durante 2 minutos. Depois desligou o motor. Qual dos dois demora mais para esfriar? O que acelerou. Óbvio, o motor está fervendo. Leva tempo para a temperatura baixar. Seu corpo funciona exatamente igual. Quando você eleva a sua frequência cardíaca de verdade, quando você faz um esforço que te deixa ofegante, mesmo que por apenas 2 minutos, seu metabolismo fica acelerado por horas depois que você parou. Isso tem nome científico, EPOC. Excess Post-Exercise Oxygen Consumption. Consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Na prática, você faz 1 minuto de esforço real e continua queimando calorias enquanto assiste Netflix, enquanto trabalha sentado, enquanto dorme. Seu motor metabólico está esfriando, e enquanto esfria, consome energia extra. Um estudo publicado no Journal of Sports Sciences em 2006 mostrou que exercícios de alta intensidade podem elevar o metabolismo basal por até 38 horas após o treino. 38 horas queimando mais do que você queimaria normalmente, por causa de minutos de esforço. É como um café expresso. Ele é pequeno, uma xícara minúscula, mas te acorda o dia inteiro. A energia daquele gole concentrado dura horas. Agora pensa na pessoa que caminha 40 minutos em piloto automático, no modo de preservação de energia, mexendo no celular, conversando, pensando na vida. Ela não ativa o EPOC. O motor nunca esquenta de verdade. É um café aguado. Muito líquido, pouca energia. Muito tempo, pouco resultado. Se você tem pouco tempo, e quem não tem hoje em dia, a intensidade é sua melhor amiga. Qualidade sobre quantidade. Foco sobre volume. Minutos que contam sobre horas desperdiçadas. Deixa eu te contar outra história que ilustra isso perfeitamente. Seu Antônio, 72 anos, engenheiro aposentado de Brasília. Ele veio no consultório reclamando que não conseguia emagrecer. Doutor, eu caminho 1 hora todo dia no parque. 1 hora. Todo santo dia. E o peso não sai. A barriga continua igual. O que está errado? Eu perguntei como era essa caminhada. Ele descreveu. Saía de casa às 6 da manhã. Andava devagar pelo parque, conversando com os amigos, parando para olhar os pássaros, para cumprimentar conhecidos. 1 hora de passeio agradável. Eu disse, seu Antônio, isso não é exercício cardiovascular. Isso é passeio social. Muito bom para a saúde mental, para conexão com amigos, para pegar sol. Mas para o coração e para o metabolismo, está faltando intensidade. Ele me olhou confuso. Mas doutor, eu suo, eu fico cansado. Eu expliquei. Suar no calor de Brasília não significa esforço. Cansado depois de 1 hora, qualquer um fica. A questão é o que acontece com sua frequência cardíaca durante a caminhada. Fizemos um teste. Coloquei um monitor de frequência cardíaca nele e pedi que fizesse a caminhada normal. Quando ele voltou, analisei os dados. Durante a hora inteira, a frequência cardíaca dele ficou em média em 85 batimentos por minuto. A frequência de repouso dele era 78, ou seja, quase não subiu. O coração dele não foi desafiado em momento nenhum. Eu propus uma mudança. Em vez de 1 hora de passeio leve, ele faria 20 minutos com intervalos de intensidade. 2 minutos andando normal, 1 minuto andando o mais rápido que conseguisse, quase correndo. Repete, 20 minutos no total. Ele achou pouco. 20 minutos?
Isso não é nada, doutor. Eu disse. Experimenta uma semana e me conta. Na semana seguinte, ele me ligou impressionado. Doutor, eu nunca suei tanto em 20 minutos na minha vida. Cheguei em casa com as pernas tremendo. No bom sentido. Senti que fiz alguma coisa de verdade. Em 3 meses, seu Antônio tinha perdido 4 quilos. A circunferência abdominal reduziu 5 centímetros. A glicose em jejum caiu de 112 para 98. Os triglicerídeos despencaram. E ele me disse algo revelador. Doutor, eu fazia 1 hora e não mudava nada. Agora faço 20 minutos e meu corpo está diferente. Onde isso estava escondido a vida toda? Estava nos estudos científicos que a maioria dos médicos não tem tempo de ler. Estava na diferença entre movimento e exercício, entre passeio e treino. Tempo não é tudo. Intensidade é o que ativa a mudança. Se está fazendo sentido até aqui, me faz um favor e deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda essa informação a alcançar mais pessoas que estão perdendo tempo em exercícios que não funcionam. Agora vamos à descoberta número 2. E essa aqui resolve talvez o maior obstáculo de todos. Preciso ser honesto com você. O maior obstáculo para você se exercitar não é seu corpo, não é sua idade, não é seu joelho, não é sua agenda, é sua mente. A ideia de 40 minutos de exercício cansa você antes de começar. Quando você pensa, preciso separar meia hora para a academia, seu cérebro visualiza uma montanha. Esforço enorme, tarefa impossível, suor, desconforto, tempo perdido. E o que o cérebro faz diante do que parece impossível? Ele desiste antes de começar. É um mecanismo de proteção. O cérebro quer poupar energia, quer evitar desconforto, quer te manter seguro no sofá. Mas se eu te disser, dê apenas um passo rápido, você dá. Se eu te disser, levanta e senta da cadeira 5 vezes, você faz. Se eu te disser, sobe um lance de escada, só um, você consegue. Uma microdose de esforço. Não é montanha, é degrau. E degrau qualquer um sobe. Isso é neurociência pura. Quando você se compromete com apenas 1 minuto, você vence a inércia. E a física nos ensina que corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Sabe o que acontece na prática quando você aplica isso? Raramente alguém faz apenas 1 minuto. Depois que você começa, o sangue esquenta, a endorfina sobe. Você pensa, já que comecei, vou fazer mais um pouco. E acaba fazendo 5, 10, 15 minutos. Mas a meta inicial tem que ser ridiculamente pequena. Tão pequena que seu cérebro não consegue dizer não. É assim que você hackeia seu cérebro preguiçoso. Não prometa 40 minutos. Prometa 60 segundos. E observe a mágica acontecer. Isso tem base científica sólida. Pesquisadores de Stanford estudaram formação de hábitos e descobriram que a consistência inicial importa mais que a intensidade inicial. Fazer pouco todo dia é mais eficaz para criar hábito do que fazer muito de vez em quando. O cérebro não resiste a 1 minuto, ele resiste a 1 hora. Então engane ele, comece com 1 minuto, o resto vem naturalmente. Deixa eu te contar sobre a Dona Teresa, 65 anos, secretária aposentada de Goiânia. Ela veio no consultório dizendo que já tinha tentado de tudo: academia, hidroginástica, caminhada, personal trainer. Começava empolgada, 2 semanas depois abandonava. Sempre. Eu perguntei como ela se sentia quando pensava em fazer exercício. Ela disse, me dá uma preguiça só de pensar. Parece que eu tenho que escalar uma montanha todo dia. Eu já começo cansada. Eu propus algo diferente. Dona Teresa, a senhora vai fazer exercício sentada, na cadeira da cozinha. 1 minuto por dia. Só isso. Ela me olhou desconfiada. Isso funciona? Eu disse, funciona para criar o hábito. E hábito é o que a senhora precisa primeiro. O resto vem depois. Orientei exercícios simples que ela podia fazer sentada. Levantar os braços, girar os tornozelos, abrir e fechar as pernas. Levantar os joelhos alternados. 1 minuto. Enquanto esperava o café ficar pronto. Primeira semana, ela fez 1 minuto todo dia. Segunda semana, ela mesma aumentou para 2 minutos. Disse que era tão fácil que parecia bobagem parar em 1. Terceira semana, ela começou a levantar da cadeira e fazer os exercícios em pé.
por conta própria. No segundo mês, ela estava fazendo 10 minutos de exercício simples toda manhã. No terceiro mês, começou a incluir uma caminhada curta no quarteirão. No sexto mês, estava fazendo hidroginástica 3 vezes por semana. Ela me disse: Doutor, eu nunca imaginei que o truque era começar tão pequeno. Meu cérebro não conseguia recusar 1 minuto, e quando eu vi, já estava fazendo meia hora sem nem perceber. Ela não mudou o corpo primeiro, ela mudou a mente. O corpo veio depois. 1 minuto é a porta de entrada. O resto é consequência. Agora chegamos ao momento que você estava esperando. A descoberta número 1, a mais poderosa de todas. A estratégia que vai desarmar todas as suas desculpas de uma vez. Eu chamo de ataque relâmpago. Ou, se você preferir, snacks de exercício, petiscos de movimento, beliscadas de esforço espalhadas ao longo do dia. A ideia é revolucionária na simplicidade. Você não precisa de 40 minutos contínuos. Você não precisa de roupa especial. Você não precisa de academia. Você não precisa de equipamento. Você precisa de 3 a 4 picos de intensidade curtíssimos ao longo do dia, distribuídos estrategicamente. Antigamente, as diretrizes diziam que 1 minuto de exercício vigoroso equivale a 2 minutos de exercício moderado. Essa era a conta oficial. Os estudos com sensores mostraram que o número real é muito maior. 1 minuto de esforço vigoroso equivale a 4, às vezes até 9 minutos de atividade leve. A ciência subestimou o poder da intensidade por décadas. Aqui estão exemplos práticos que você pode implementar hoje, agora, sem desculpas. Primeiro, escada explosiva. Viu uma escada? Em qualquer lugar. Shopping, prédio, metrô, trabalho. Sobe rápido, com intenção. Como se estivesse atrasado para algo importante. 1 lance, 2 lances, o que tiver. Faça isso 2, 3 vezes por dia, em momentos diferentes. Pronto, você já fez seu exercício cardiovascular do dia. Segundo, cadeira assassina. No escritório, de roupa social, cabelo no lugar. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Levante e sente da cadeira o mais rápido que conseguir, sem usar as mãos para apoio. 1 minuto, 30 repetições, 40 repetições, o que você conseguir. Isso trabalha as maiores musculaturas do corpo, coxas e glúteos, eleva a frequência cardíaca e ninguém percebe que você está treinando. Terceiro, marcha do café. Enquanto o café passa, enquanto o micro-ondas esquenta, enquanto a água ferve. Corra no lugar, levantando os joelhos bem alto. 60 segundos. Café pronto, exercício feito. O tempo de espera virou tempo de treino. Quarto, parede invisível. Encosta as costas na parede. Desce como se fosse sentar numa cadeira invisível. Coxas paralelas ao chão. Aguenta 30 segundos. Descansa. Repete. Coxas ardendo significa que está funcionando. Músculos trabalhando significa metabolismo ativado. Quinto, flexão de parede. Se flexão no chão é muito difícil, faz na parede. Fica a 1 braço de distância da parede. Mãos na parede. Flexiona os braços, aproximando o peito da parede. Volta. Repete 20, 30 vezes. Trabalha peito, ombros, tríceps. Sem impacto. Sem desculpa de joelho ou coluna. Sexto, agachamento de sofá. Antes de sentar no sofá, para na frente dele. Desce devagar até quase encostar o bumbum no sofá. Sobe. Repete 10 vezes. Só depois senta. Toda vez que for sentar no sofá, faz 10 agachamentos primeiro. No final do dia, você terá feito 30, 40, 50 agachamentos sem perceber. E aqui está um detalhe que quase ninguém fala e que potencializa todos esses exercícios. O melhor momento para os ataques relâmpago é 10 a 30 minutos depois de comer. Lembra da porta enferrujada da insulina? Quando você se move depois da refeição, você abre essa porta exatamente quando o açúcar da comida está chegando no sangue. A glicose entra nas células em vez de ficar circulando e causando danos. Estudos mostram que uma caminhada de apenas 10 minutos após as refeições pode reduzir o pico de glicose pós-prandial em até 30%.
10 minutos, 30% de redução. Se você é diabético ou pré-diabético, isso é ouro. Literalmente mais eficaz que alguns medicamentos. Agora vou te dar um protocolo completo para você começar amanhã, com especificidade total para você não ter dúvida. Protocolo Ataque Relâmpago, versão iniciante. Ao acordar, antes de sair do quarto, 10 agachamentos ao lado da cama, 30 segundos. Durante o café da manhã, enquanto a água esquenta ou o café passa, marcha no lugar com joelhos altos, 60 segundos. No trabalho ou em casa, a cada hora sentado, levantar e sentar da cadeira rapidamente, 10 vezes, 20 segundos. Depois do almoço, 10 a 30 minutos após comer, subir um lance de escada rápido ou 100 passos acelerados ou 1 minuto de polichinelo, o que for possível no seu ambiente. Depois do jantar, 10 a 30 minutos após comer, caminhada pelo quarteirão ou parede invisível por 30 segundos, ou marcha no lugar por 1 minuto. Antes de dormir, na frente da cama, 10 agachamentos de sofá, tocando levemente na cama, 30 segundos. Tempo total investido no dia, menos de 10 minutos, distribuído em momentos que você já tem, sem tirar tempo de nada. Duração do protocolo. Faça isso por 30 dias sem falhar. 1 mês. Consistência absoluta. Como medir resultados? Na primeira semana, preste atenção em como você se sente. Disposição, energia, humor. Na quarta semana, repita exames básicos se você tiver. Glicose, pressão, peso, circunferência abdominal. Progressão. Depois de 30 dias, aumente gradualmente. Mais repetições, mais lances de escada, mais tempo nos exercícios. Seu corpo vai pedir. Você vai querer fazer mais. Confie. Por que essa estratégia é a número 1? Porque ela elimina todas as suas desculpas de uma vez. Não tenho tempo? Tem 60 segundos. Você tem. Não tem lugar? Qualquer canto. Escada, parede, cadeira. Existe em todo lugar. Não tenho roupa? A roupa que você está usando agora serve. Não tenho equipamento? Seu corpo é o equipamento. Gravidade é a resistência. Não tenho motivação? 1 minuto não precisa de motivação. Precisa de decisão. Uma decisão de 60 segundos. Essa é a estratégia que transforma sedentário em ativo sem ele perceber. 1 minuto por vez. Um ataque relâmpago por vez. Agora, um alerta importante antes de terminar. Se você tem problemas articulares sérios, doenças cardíacas graves ou qualquer condição que limite sua capacidade física, converse com seu médico antes de fazer exercícios de alta intensidade. Essa recomendação é séria e não pode ser ignorada. Mas lembre-se de uma verdade estatística que muita gente esquece. O sofá mata mais gente do que o exercício. A inatividade é mais perigosa que o movimento. Os riscos de não fazer nada são maiores que os riscos de fazer algo. Na dúvida, comece mais devagar, mais leve, mais curto, mas comece. Agora, preciso ser brutalmente honesto com você antes de terminar. Se você está assistindo esse vídeo neste momento, provavelmente está sentado ou deitado, no sofá, na cama, na cadeira do escritório. Seu pâncreas está pedindo socorro neste exato momento. Cada hora que você fica parado, a insulina bate na porta e a porta não abre. E você está assistindo um vídeo sobre como abrir essa porta, enquanto não faz nada para abri-la. Sabe o que vai acontecer com a maioria das pessoas que assistem esse vídeo? Vão curtir, vão comentar talvez, vão pensar que é interessante e vão continuar exatamente do mesmo jeito. Vão guardar para ver de novo depois que nunca chega. Mas você chegou até aqui, 30 e tantos minutos de vídeo. Isso significa que algo dentro de você quer mudar. Algo dentro de você está cansado de desculpas. Algo dentro de você sabe que precisa ser diferente. Então não deixa isso ser só mais um vídeo que você assistiu. Levanta. Agora. Neste momento. Antes de continuar. 1 minuto. 60 segundos. Se você está em casa, sobe um lance de escada rápido. Se não tem escada, faz 20 agachamentos. Se não consegue agachar, marcha no lugar levantando os joelhos. Se não consegue ficar em pé, faz exercício sentado levantando os braços. Algo. Qualquer coisa. Agora. Pausa o vídeo. Faz. Depois volta. Eu espero.
Fez? Se fez, você acabou de provar para si mesmo que consegue, que dá, que é possível. Se não fez, você acabou de provar para o seu cérebro que ele manda em você, que as desculpas vencem, que nada vai mudar. A escolha é sua, sempre foi. Então vamos recapitular o que você aprendeu hoje. Descoberta 5. O estudo VILPA mostrou que minutos de esforço intenso ao longo do dia reduzem mortalidade cardiovascular em quase 50%. Descoberta 4. Movimento frequente age como óleo na fechadura enferrujada da insulina, prevenindo diabetes e protegendo o coração. Descoberta 3. Intensidade ativa ou EPOC, fazendo seu corpo queimar calorias por horas após o exercício, mesmo que ele tenha durado apenas minutos. Descoberta 2. O cérebro resiste a compromissos grandes, mas não resiste a 1 minuto. Use isso a seu favor. Descoberta 1. Ataques relâmpago, espalhados ao longo do dia, são mais eficazes e sustentáveis que sessões longas esporádicas. A ciência é clara. Consistência vence intensidade. Mas intensidade vence tempo. E se você juntar consistência com intensidade, você tem a fórmula que pode literalmente adicionar anos de vida saudável. Se você quer um guia em PDF com o protocolo completo dos ataques relâmpago, incluindo progressões para 4, 8 e 12 semanas, variações para diferentes níveis de condicionamento e um checklist diário para acompanhar sua consistência, eu preparei esse material especialmente para você. Clica no link na descrição. É grátis e você pode baixar agora. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica naquele botão de inscrever agora. Eu posto vídeos toda semana sobre como proteger seu coração e viver mais e melhor. Ativa o sininho para ser avisado quando eu postar. Eu quero saber de você. Você vai implementar os ataques relâmpago a partir de amanhã? Comenta aqui embaixo a palavra movimento se você vai começar. Eu leio todos os comentários e fico genuinamente feliz quando vejo gente decidindo mudar. E se esse vídeo fez sentido para você, manda para aquela pessoa que vive dizendo que não tem tempo para se exercitar. Manda para o grupo da família. Manda para quem você ama e quer ver saudável por mais tempo. Essa informação pode literalmente salvar uma vida. Lembra do que eu te disse no começo. A regra dos 40 minutos criou a síndrome do tudo ou nada, que paralisou milhões de pessoas. Mas agora você sabe a verdade. 1 minuto vale mais do que você imaginava. 60 segundos feitos com consistência e intensidade são infinitamente melhores do que 40 minutos planejados que nunca acontecem. Não espera a segunda-feira perfeita. Não espera as férias. Não espera ter mais tempo. Não espera a motivação aparecer. Levanta, agora. Faz 1 minuto, hoje. Seu coração agradece. Seu corpo agradece. Seu futuro agradece. E daqui a 1 ano, quando você olhar para trás e ver o quanto mudou, 1 minuto por vez, você vai lembrar desse vídeo e vai pensar, foi ali que começou. Cuida de você. Te vejo no próximo vídeo.